Volkswagen apresenta oficialmente no mercado europeu, no começo de março de 2020, o novo Golf GTI de 8ª geração. Esse modelo passa a ser vendido no mercado europeu a partir do primeiro semestre de 2020, já como linha 2021, trazendo uma série de novidades em termos de tecnologia, aperfeiçoamentos mecânicos e também novidades em termos de assistência à condução. O interior é completamente novo, com um novo sistema de instrumentos que a Volkswagen denomina InnoVision Cockpit. Nós vamos mostrar em detalhes no interior. E em termos mecânicos, ele mantém o motor 2.0 TFSI com 245 cavalos, a mesmo nível de potência do Golf GTI Performance de 7ª geração, associado ou com uma transmissão manual de 6 marchas ou a tradicional transmissão automática DSG de 7 velocidades, agora com uma novidade que o acionamento dela passa a ser feito por meio de um sistema fly-by-wire, que é uma manopla eletrônica. Em termos dimensionais, não teve grandes alterações esse novo Golf GTI. Ele mantém os 2,63 m de entre-eixos, a largura em torno de 1,80 m, mas esteticamente ele guarda toda a semelhança com o Golf GTI desde a primeira geração, sobretudo a coluna C traseira larga. Essa configuração do Golf GTI, vocês podem observar que ele vem com duas saídas de escape na traseira, uma de cada lado, e a dianteira ela bem diferenciada em relação aos Golfs convencionais. Uma novidade é esse elemento em LED que interliga os dois faróis na grade dianteira, que ele se acende também. Então a plataforma sendo a mesma, a plataforma MQB, apenas uma evolução dela, a plataforma MQB Evo, ele mantém basicamente em termos dimensionais, não teve grandes alterações. O comprimento agora é de 4,28 m, ou seja, 1 centímetro maior do que o GTI da 7ª geração, mas ele ganhou em termos de tecnologia, em termos de assistência à condução. Nessa configuração, o Golf GTI ele não traz o sistema híbrido leve, então ele vem apenas com o motor a combustão. Além do Golf GTI, haverá também o Golf GTE, também com 245 cavalos, e o GTD com cerca de 200 cavalos. Então o interior do Golf GTI ele é bastante inovador, porque ele traz esse conceito de InnoVision Cockpit. Então são duas telas, uma tela de 10 polegadas, que é um sistema de último nível de informação e entretenimento, essa manopla de transmissão DSG, que é chamada de fly-by-wire, então ele permite a mudança das marchas por meio de um comando agora completamente eletrônico, não há mais nenhuma ligação mecânica, e uma série de detalhes no interior, como porta-copos específicos, esse tipo de pedaleiras também em alumínio, que é muito tradicional do Golf GTI. Ele traz também um novo cluster de instrumentos digital com 10,25 polegadas, que esse InnoVision Cockpit basicamente é essa integração entre esses dois recursos. Vocês podem observar que o painel está com um layout bastante horizontalizado. Você tem uma saída de ar que praticamente ela leva toda a transversalidade do painel, dando um visual de maior amplitude para o interior. O volante é completamente novo, agora ele é capacitivo com recursos sensíveis ao toque e traz também uma série de novos recursos de assistência à condução. Então o acabamento interno, como é tradicional nos modelos do Golf, nessa parte superior aí, totalmente revestido em material macio, mas trazendo essa tela aí de 10 polegadas integradas com o cockpit digital, criando esse ambiente aí bem mais sofisticado e bem mais tecnológico. O Golf GTI traz também nessa parte inferior da tela de informação e entretenimento os comandos de acionamento do ar-condicionado, então ficou um detalhe aí bastante discreto. Evidentemente ele vem com vidros e travas elétricas em todas as portas com possibilidade One Touch, então são tudo de série. Os retrovisores também com comandos digitais. Você tem um volante aí que agora ele é de 3 raios, tem um elemento GTI na parte inferior, então dá essa característica específica do Golf GTI, trazendo essas novidades
como a possibilidade de você comando do controle de cruzeiro adaptativo também específico dessa nova versão, e o interior traz agora os assentos, vem com os bancos com o apoio de cabeça integrado. Porém, a Volkswagen manteve a decoração tradicional do Golf GTI, que é esse tecido xadrez com detalhes e costuras em vermelho. Então, é um aspecto bastante esportivo do Golf GTI, apesar de que, em termos dimensionais, não teve grandes alterações. Uma novidade também nessa 8ª geração do Golf GTI é que você tem um sistema de iluminação ambiente que pode ser configurável em mais de 30 tonalidades diferentes. Então vocês estão vendo aí, por meio do sistema de informação e entretenimento, você pode aí configurar o Golf GTI para ter uma série de novidades em termos de iluminação interna. Então, dependendo inclusive do tipo de modo de condução que você está usando, lembrando que o Golf GTI, desde a 7ª geração, já tem o sistema de modo de condução, com possibilidades de você ter o modo Sport, o modo Individual. Dependendo disso, ele também traz uma configuração exclusiva de iluminação interior. Então, bastante uma novidade aí em termos estéticos do interior do novo Golf GTI. Agora, esse modelo tem como aspecto aí tecnológico o fato dessa tecla Start Stop, ela piscar agora em vermelho quando você liga o carro. A alavanca de transmissão DSG Fly-by-Wire e o painel digital aí também completamente configurável, porém nessa configuração do GTI também com algumas características específicas de tonalidade, alguns desenhos em vermelho também são exclusivos, porque as demais versões do Golf também têm esse InnoVision Cockpit. Então o Golf GTI de 8ª geração, esteticamente ele está bastante diferenciado em relação aos modelos convencionais, sobretudo pela dianteira. Ele traz um design de modelos esportivos, ele traz toda a característica do Golf GTI, porém a lateral, ela vem aí com rodas de 17 polegadas, opcionalmente de 18 polegadas, e traz uma dianteira mais baixa com um para-choque também exclusivo do Golf GTI. Essa grade inferior totalmente preta com elementos de sinalização dinâmica e também os faróis de neblina integrados. É uma novidade nessa linha do Golf GTI. Então, esteticamente, ele ficou bastante diferenciado, sobretudo na dianteira. O visual ficou bastante agressivo e você tem aí esses elementos muito distintivos do Golf GTI, sobretudo essa nova grade dianteira, que agora ela é iluminada, uma assinatura visual que traz essa novidade do Golf GTI. Então o fato de você ter essa grade se acendendo, ela é uma novidade, ela deixa claro que se trata da 8ª geração do Golf GTI. Uma novidade bastante interessante são esses faróis de neblina em formato de X, também são 5 LEDs que ficam integrados na grade do para-choque, dá um aspecto aí bastante esportivo. Vocês podem observar que essa parte, esse elemento em preto em volta da grade, ela é bem característica também do Golf GTI. Esse modelo vem também com faróis de Full LED de série, sistema de sinalização dinâmica tanto para saídas e indicação de direção, tanto na dianteira quanto na traseira. Inclusive muda de cor. Você pode observar que quando você está com o sistema de iluminação de posicionamento diurno ligado, ele fica em branco. Quando você vai fazer a sinalização de mudança de direção, ele muda para uma tonalidade mais amarela. Os faróis são com duplo projetor, eles podem ficar acesos ou a parte central ou a parte central juntamente com a parte posterior, a parte que fica mais voltada dentro do paralamas, porém ele traz essas características específicas. A traseira do Golf GTI, ela tem como novidade aí o fato do emblema GTI agora não estar mais posicionado do lado do motorista, está posicionado exatamente abaixo do emblema Volkswagen. As lanternas agora totalmente em LED, esse novo aerofólio em preto maior também, ele contribui para
para alargar visualmente o carro. Então é um carro aí com 1,80 m de largura, ficou um pouquinho mais baixo em relação à 7ª geração, o que reforçou o aspecto muito esportivo do Golf GTI. As saídas de escape duplas também no Golf GTI, bastante interessante porque é uma de cada lado, enquanto que no Golf GTD, que é a versão diesel, tem as duas saídas do lado esquerdo, e no Golf GTE, que é a versão esportiva híbrida plug-in, apenas 100 saídas de escape visíveis. Esse novo Golf GTI de 8ª geração, então essas rodas também têm um design completamente novo, inovador, que agora com 5 raios, e as lanternas também são basicamente as mesmas do Golf GTI convencional, porém com uma série de características de maior esportividade. Esse spoiler, ele contribui para dar à silhueta do Golf um visual mais alongado e mais elegante. Então o Golf GTI, a largura dele mantém-se em 1,80 m, 2,63 de entre-eixos e um comprimento total de 4,28 metros. Então um carro aí que não teve grandes alterações, até mesmo porque a plataforma se manteve inalterada em relação ao modelo de 7ª geração. É uma plataforma extremamente segura, extremamente sofisticada, não tinha muito por que mudar, mas o carro esteticamente está bastante diferenciado. Esse emblema GTI no paralama dianteiro, ele é muito característico dessas novas gerações do Golf GTI, até mesmo do Polo GTI, não poderia deixar de ser, está presente também nesse Golf GTI de 8ª geração, é um emblema característico do carro. Então lembrando que a Volkswagen, apesar de ser um modelo novo de 8ª geração, guarda uma série de elementos estéticos que tanto no exterior quanto no interior, que remetem desde o primeiro Golf GTI de 1ª geração, que foi lançado ali em 1975. Então um carro aí que é icônico no mercado mundial. E o Golf GTI, lembrando que é o modelo que inaugurou esse segmento de modelos esportivos hatch. Então ele praticamente inventou esse novo segmento. Então ele tem muita característica, muita personalidade, e isso não poderia ser mudado, não vem sendo mudado desde 45 anos que ele já está no mercado. Então ele mantém todas essas características, porém sempre com novidades. Agora nessa linha 2021, uma das principais novidades é o fato de que esse novo Golf GTI ele fica conectado 100% do tempo à internet. Então isso permite uma série de recursos específicos como streaming ou rádios online, e ele vem também com novos sistemas de assistência à condução. Então ele pode funcionar aí o piloto automático adaptativo e o sistema de assistência em faixa, ele pode funcionar de uma forma completamente automatizada até 210 km por hora. Então, características aí inovadoras em termos de assistência à condução, em termos de tecnologia, em termos de design também, essa assinatura visual dianteira do novo Golf GTI de 8ª geração chega ao mercado europeu. Esse carro não deve vir ao Brasil por conta de ele agora passa a ser fabricado exclusivamente na Alemanha. Então aqui no Brasil a gente deve ficar com o Golf GTE, que é a versão híbrida.